Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 3 de fevereiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 2 do mês de Adar 1 do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá e chegamos a 150 dias do nosso calendário judaico. E por isso, nós estamos aqui para trazer a sabedoria do Rebbe. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele fala conosco no dia de hoje da seguinte forma: o retorno é o ato supremo de expressão de si mesmo. Ninguém retorna porque lhe é ordenado fazê-lo. A capacidade de retornar vem exclusivamente da sua decisão. E essa é a evidência de que você, na verdade, nunca se apartou. As vestimentas externas da alma podem ter sido cortadas, mas o cerne permaneceu o tempo todo em união estreita com a sua fonte, o soberano. E de lá veio a mensagem para retornar. Ou seja, na realidade, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança da nossa geração, está dizendo que o retorno, o que é o retorno? É a Teshuvá, retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então esse é o retorno, retornar a Deus, é a Teshuvá. Então, isso não é uma ordenança, ninguém pode dizer a você, ordenar a você, faça a Teshuvá, ordenar que você retorne a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Essa é uma decisão que cada pessoa precisa tomar e somente você pode tomar essa decisão por você mesmo. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe, ele nos fala que na realidade, você nunca se apartou das vestimentas externas que podem ter sido até cortadas a um certo ponto, mas na realidade o cerne permaneceu o tempo todo em união estreita com a sua fonte. Ou seja, mesmo que exteriormente, muitas coisas te foram cortadas, e você não praticou a vontade divina, as mitzvot, os mandamentos de Deus, e então essas são exatamente o que? São as vestimentas externas que foram cortadas, mas, todavia, o cerne lá no seu âmago, a centelha divina que está em você, certo? Ela fez com que você permanecesse conectado no seu íntimo com a sua fonte, o Criador, o soberano. Por isso, é de lá que veio a mensagem para retornar. Ou seja, Deus, ele envia a mensagem para o retorno. Ele não ordena, ele envia a mensagem. E ao enviar a mensagem do retorno, é você que precisa decidir. Nós, individualmente, que precisamos decidir se nós retornamos a Deus ou não. Então, portanto, a mensagem do nosso Rebbe para hoje, na sua gota de sabedoria, é exatamente esta. É no sentido de que a decisão de retornar a Deus é só você que o pode fazer. Baruch Hashem, amém. Vamos em frente então. Aí, estamos com a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, já faz dias, Donária? Então, bom tê-la de volta aqui conosco em A Tarde com a Torá. A Miriam Barros, lá de Brasília, a Malu, lá do distrito São Sebastião de Brasília, a Aislan dos Santos, a esposa do Cristiano Silvano, mais a filhinha Valéria, estamos aí também em A Tarde com a Torá. Baruch Hashem por isso. Temos aí também o Luiz Ribeiro, que é de Itaquera, Grande São Paulo. Baruch Hashem.
Também mandamos aí o nosso shalom para a Iranilde Pereira, a Eunice Lorete, a Maria Lúcia, o Alexandre Félix, o José Roberto Oliveira de Lins, aqui da nossa região, interior de São Paulo. O Edson Romero Maturana, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. A Ismênia Silva, de Dourados, Mato Grosso do Sul. E o Leandro Rodrigues, de Apuiarés, Ceará. Né? Em nome destes nós mandamos então o nosso shalom a todos os amados aí da tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem, né? Então, bendizemos o Eterno que nos concede a graça de podermos chegar aqui em mais uma aliá da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é terumá, ofertas, doações e coisas semelhantes a estas, ok? Então, a nossa aliá de hoje, a nossa quinta aliá, está no capítulo 26 de Êxodo, do verso 31 ao verso 37, né? Temos aí a graça bendita de Hashem, para que nós, como Dagim, né, peixes, que é uma das características do mês de Adar, né, no sentido de estar sob as águas, e a Torá é comparada às águas, então não restam dúvidas de que é necessário que nós estejamos mergulhados nas águas da Torá, ok? Então, que nós possamos aí, cada dia, estarmos mergulhados nas águas da Torá e possamos aprender, reaprender, possamos pôr em prática no nosso dia a dia, né? Sabedores que precisamos ser, né? Nós não vamos aprender tudo de uma vez, como também não vamos, né, pôr em prática tudo de uma vez. Então é importante nós estarmos o quê? Nascer venishma, né? Faremos, obedeceremos, nascer, né? Que significa isso? Venishma, e ouviremos, estudaremos, para que nós possamos compreender cada dia mais realmente o santo querer de Deus para as nossas vidas, ok? Então a nossa paraxá de hoje, aliás, a nossa aliá de hoje, capítulo 26, verso 31 a 37, nós temos aí sobre as cortinas do mexicão, tabernáculo no deserto, e sobre o próprio cortinado, né? Que envolve todo o mexicano, né? O tabernáculo no deserto. E nós vamos ter aí uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Nos falando de forma muito sublime, maravilhosa, o aprendizado sobre estas questões aqui do mexicano, ok? Então, capítulo 26, verso 31, a partir do versículo do capítulo 26, verso 31 até o 37, nós temos aí a palavra que assim nos fala, né? Nós vimos aí ontem, por exemplo, a questão das vigas de acácia, né? Estar devidamente em pé, em vertical, ou seja, em direção aos céus, né? Em direção a Hashem, significando exatamente o nosso retorno a Deus, né? Dentro dessa questão aí, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que a palavra hebraica para a madeira de acácia, né? Então a acácia, a palavra no hebraico para acácia é shitá, shitá, e que também significa não somente questão acácia, mas significa também curvar-se, né? A árvore de acácia, ela é chamada de a árvore que se curva, por isso a madeira de acácia, shitá, que também significa curvar-se. Então a árvore de acácia é chamada de a árvore que se curva,
porque é medida que cresce, em vez de seguir verticalmente, em posição ereta, né? Ela se inclina, então ela dá uma inclinada à árvore de acácia. A palavra hebraica para tolice é shetut. Shetut. Está relacionada etimologicamente e de forma bem conceitual à palavra shittim. Shittim. Uma vez que a tolice é o ato de desviar-se do caminho que dita a lógica. Então, dentro de todo esse aspecto aqui, não é à toa que a madeira de acácia ela está conectada realmente com o povo israelita, com o próprio Mishkan, o tabernáculo no deserto, com a própria vigas, né, ou pranchas, que são colocadas em pé em sentido vertical, apontando para o céu, que é, de fato, a nossa conexão. Também, né, a madeira de acácia em pé significa também a chama de uma vela, que ela sempre está apontando para cima. Ou seja, a nossa alma divina, ela sempre está buscando subir. E por outro lado, em contrapartida, nós temos a nossa alma animal, que nos puxa para baixo, que quer puxar a alma divina para baixo. Enquanto que a alma divina, ela está como a viga do Mishkan, ela está em posição de pé, ereta, vertical, em direção ao céu, como uma chama de uma vela, certo? Então, buscando a sua fonte, a conexão com a sua fonte. É por isso a palavra de sabedoria do nosso Rebbe no princípio da live. Então, nós precisamos, apesar que a madeira de acácia ou a árvore de acácia, ela é chamada de a árvore que se curva, né? Então, é a árvore que se curva, se inclina. Então, isso representa exatamente a nossa vida humana, né? Nós fomos criados para ficarmos em pé, ereto, vertical, em direção às alturas, o céu. Essa é a nossa conexão. Por que isso? Porque Deus colocou em nós a alma divina. Essa alma divina é como a chama de uma vela. Ela busca a sua fonte, a sua origem. Enquanto que a alma animal, que Deus também nos deu, ela é terrena. Então, como já diz o nome, alma animal, então ela quer se enraizar aqui, neste planeta, na Terra, terroso, certo? Então ela busca a alma animal atrair a alma divina para baixo. E a alma divina, ela busca as alturas sublimes. E por isso ela busca também puxar a alma animal para a dimensão espiritual. Então é isso que significa exatamente a luta do nosso conflito interior, né? Luz e escuridão, bem e mal. Por isso o Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, ele também nos ensina, dizendo: a luz que há em ti, pegue-a e faça com que as trevas brilhem. É exatamente isso que ele quer dizer, que a tua alma divina pegue a alma animal e puxe para cima e faça ela brilhar. Então, dentro desse aspecto, o Mishkan e depois o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, tudo tem conexão com o ser humano. Tudo tem conexão em buscarmos a nossa fonte. Então, de todas as formas, Deus sempre procurou fazer as coisas em que o ser humano possa constantemente ter inúmeras, dezenas, milhares de opções para este retorno a Deus, a Techuvá. Então, nesse mesmo aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele discursa sobre essa questão do Mishkan, da madeira de acácia, né, de ser colocado de forma vertical no Mishkan. Então, como vimos aí, a tolice no hebraico é shetut, e ela está de forma etimológica
ela está, e também conceitual, ela está em conexão com shittim, né? Uma vez que tolice é o ato de desviar-se do caminho que dita a lógica. Então, a árvore de acácia, a lógica mostra que ela cresce de forma ereta, vertical, em direção às alturas. Mas chega num ponto em que a árvore de acácia, ela se curva, ou seja, ela se desvia do objetivo. Representa exatamente o ser humano. Então, isso é chamado de tolice, shetut. Então, acácia e tolice estão exatamente conectados. Então, por isso, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que sagrada e ilógica tolice, né? Ela é ilógica, mas ao mesmo tempo ela pode ser sagrada. Continuando, a tolice, ou seja, agir de forma ilógica, pode ser uma atitude tanto sagrada como não sagrada. A tolice não sagrada é o pensamento sem lógica que nos conduz a ir contra a vontade de Deus. E a tolice sagrada é a nossa disposição de ir além dos requerimentos rígidos da própria Torá, no cumprimento de nossa missão divina, ou em nosso autoaperfeiçoamento. Então, a tolice sagrada, nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe fala, é exatamente a disposição que nós, quando fazemos a Teshuvá, esse retorno, né? Então, a nossa tolice sagrada é que nós queremos fazer além dos próprios rígidos mandamentos ou dos próprios requerimentos, né, rígidos que a Torá nos traz. Então, nós achamos que podemos ir além daquilo que a Torá nos pede, né? Então, o nosso Rebbe chama isso de tolice sagrada, né? E ela está em conexão com o nosso autoaperfeiçoamento, né? Então, nós sabemos, né, pelo próprio estudo da Torá que nós vamos tendo no nosso dia a dia, que nós não temos como passar além da Torá. Este além da Torá, ela está de fato reservada para os dias de Mashiach. Por isso, nos dias de Mashiach, ele nos ensinará coisas muito superiores a tudo aquilo que, através desses milênios, os nossos mestres, os nossos sábios, os nossos professores têm nos ensinado a respeito da Torá. Os níveis de Mishnah, Talmud, Torá escrita, Torá oral, Kabbalah e companhia limitada, Talmud, etc. e tal, isso daí vai ser muito pequeno diante daquilo que Mashiach estará nos ensinando nos seus dias. Então, por isso, hoje, nós compreendemos, vemos que realmente o aprendizado da Torá para a atualidade são coisas que a gente fica boquiaberto, não é verdade? Então, e nós falamos, puxa vida, misericórdia, não tenho condições de cumprir isso, não vou conseguir fazer tudo isso, né? Mas essa nossa Teshuvá, ela nos impulsiona a nos conectarmos cada vez mais com a nossa fonte, o Criador, e assim nós buscarmos cada vez mais fazermos. Por isso, nasce, faremos, e venishma, e ouviremos, estudaremos. Então, o que nós precisamos fazer, de fato, é estarmos no caminho da obediência e continuar em frente. Mesmo que tenhamos a chamada tolice sagrada, eu acho que eu posso ir além da Torá, não tem problema nenhum. É uma tolice sagrada, como diz o Rebbe, né? Por quê? Porque isso mesmo sabendo que nós não vamos chegar além da Torá, né, nessa configuração atual, mas essa tolice sagrada, ela nos impulsiona cada vez mais a estarmos e permanecermos conectados com a Torá, com a fonte, Deus, o soberano, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, é bom que nós não percamos isso, que também, além de ser chamado de tolice sagrada, também pode ser chamado de uma inocência sagrada, né? De podermos seguir em frente, porque isso nos motiva
a seguirmos em frente, ok? Então, num sentido alegórico, colocar as vigas curvas de acácia verdadeiramente na posição vertical significa usar nossa capacidade de sermos, entre aspas, né, tolos para propósitos sagrados. Podemos converter assim o tal traço de caráter negativo, a nossa alma animal, né, em uma força positiva nas nossas vidas, o que nos permitirá alcançar níveis de dedicação a Deus e de união com Ele, que de outro modo não seríamos capazes de atingir. Então, por isso, né, o nosso Rebbe chama isso de tolice sagrada, né? Que é exatamente o quê? Tudo isso que falamos sobre acácia, né? A chitá, tudo que falamos sobre curvar-se, tudo aquilo que significa a árvore de acácia que se curva, a tolice shetut, que está em conexão com shitim, acácia, né? Então é a tolice sagrada, que mesmo assim nós podemos convertir, entre aspas, né, essa tolice, né, realmente em coisas sagradas. É onde que muitas vezes nós nos desviamos desta questão vertical, conexão direto com o céu, com o Criador, a nossa fonte, né? Então, como acácia, shitim, nós nos curvamos, nos desviamos deste alvo, dessa posição, que é a nossa alma animal, que muitas vezes nos inclina a nos desviarmos um pouco do caminho. Então a nossa alma divina, ela fortalece e ela vai fazendo com que voltemos à posição vertical. E aí nós vamos pegando a alma animal e vamos trazendo-a, fazendo convergir para a luz e para esse retorno a Deus. Por isso, né, isso aumenta a nossa dedicação a Deus, né? Então isso é muito importante nós estarmos dessa forma aí, ok? Vamos ver alguma coisa aqui na Torá escrita, e esse com os comentários de Rashi, né, da aliá de hoje, e aí nós vamos voltar então com a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre transcender o intelecto, né? Quer dizer, ir além da nossa própria mentalidade, né? Isso é muito bom. Então, a dona Edna aqui. Então, capítulo 26, verso 31 a 37, né? Então, nos fala sobre a cortina, nessa passagem aqui do verso 31 até o verso 35, e depois o verso 36 e 37 nos fala sobre o cortinado, né? Então, com os comentários de Rashi, Deus então deu instruções a Moshe para a divisão do interior do tabernáculo em 2 recintos. Tu vais mandar o artesão fazer uma cortina divisória, tecida com o mesmo material da cobertura inferior do tabernáculo. Fios compostos de 6 filamentos, cada um de lã azul celeste, púrpura, escarlate e linho torcido. Ele a fará exatamente como aquela cobertura com desenho tecido de querubins, que terão aparência de águias e de um lado e de leões de outro lado. A cortina terá 10 cúbitos de altura, 10 cúbitos de largura e uma largura de mão de espessura. Tu vais mandá-los pendurá-la sobre 4 colunas de acácia, cada uma das quais terá 10 cúbitos de altura, 1 cúbito de espessura e 3/4 de cúbito de largura. Essas colunas serão revestidas de ouro e guarnecidas com ganchos de ouro. Então, manda com que os artesãos entalhar a parte mais baixa de cada coluna de maneira a deixar uma respiga de 1 cúbito de comprimento, meio cúbito de largura e 1/4 de cúbito de profundidade, exatamente igual às respigas das pranchas do tabernáculo. Por meio dessas respigas, as 4 colunas serão assentadas em 4 bases de prata. Tu vais mandá-los posicionar a cortina
Um cúbito a oeste do ponto diretamente embaixo dos colchetes. Ali ao lado de dentro da cortina levarás a arca do testemunho. A cortina assim separará para vós o recinto externo do tabernáculo, conhecido como santuário, do seu recinto interno, o santo dos santos, Kadosh Kadoshim. Tu vais então mandá-los colocar o tampo sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. A arca e o seu tampo serão as únicas peças no santo dos santos. Tu vais mandá-los colocar a mesa do lado de fora da cortina e o candelabro em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo. Vais mandá-los colocar a mesa no lado norte, a 2,5 cúbitos da parede do norte. Haverá ainda uma terceira peça no recinto externo, o altar interno, no qual será queimado o incenso, mas as orientações serão dadas mais tarde. E agora, versos 36 e 37, nos fala sobre o cortinado. Então, capítulo 26, verso 36 e 37, né? Sobre o cortinado. Tu vais mandá-los fazer um cortinado para a entrada da tenda, isso é, do tabernáculo, do mesmo material da cortina. Fios compostos de 6 filamentos, cada um de lã azul celeste, púrpura e escarlate, e linho torcido. Manda-os bordar, não tecer nele figuras de águia e leões, aparecendo as mesmas figuras em ambos os lados do pano. Tu vais mandar os artesãos fazerem 5 colunas de acácia para o cortinado. O cortinado será pendurado em uma vara horizontal, apoiada sobre ganchos, que se projetam nas colunas. Essas colunas terão 10 cúbitos de altura, 1 cúbito de largura e 1 cúbito de espessura. Tu vais mandá-los revestir essas colunas e seus capitéis de ouro e afixar em volta deles faixas decorativas revestidas de ouro. Guarnece as colunas com seus ganchos, que também serão de ouro. Tu vais mandar os artesãos fundir 5 bases de cobre para elas, de 1 cúbito de altura, 1 cúbito de largura e 1 cúbito de espessura. Ok? Aqui nós encerramos a nossa quinta aliá e só fazendo um pequeno e rápido comentário, né, por causa das medidas, né? Então, é medida para isso, medida para aquilo, é 1 cúbito, meio cúbito, né, para isso, para aquilo, 10 cúbitos ali, 4 cúbitos acolá, e etc, etc, etc. Aí você pode perguntar, mas para que tantas medidas, né? Então, a resposta para isso é uma resposta bem simples. Se Deus não tivesse realmente zelado pelas mínimas medidas em fazer-nos a sua imagem e semelhança, o que seríamos? No mínimo, nós seríamos monstros, deformados completamente, se Deus não tivesse o zelo por um mínimo, por uma fração, 1 milésimo de uma fração, de uma medida das nossas vidas. Nós vimos essa semana que o nosso DNA, né, o genoma, né, que eles falam também, né, o nosso genoma, ele é feito por mais de 3 milhões de letras. Se não me engano, acho que são 3 bilhões de letras, mais de 3 bilhões de letras. Se uma letra não tivesse sido devidamente colocada no seu lugar em nós seríamos, no mínimo, deformados, muito deformados. Seríamos monstros. Imagine, então, se ele errasse 1 cúbito de uma medida do nosso ser, né? Então, é para nós externarmos isso no sentido do porquê que Deus sempre zelou pelos mínimos detalhes de medidas, tanto no mexicano, o tabernáculo no deserto, como o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém.
é o mesmo cuidado que ele tem com cada ser humano, ok? Vamos lá então para a nossa palavra de sabedoria da Parashá, da Aliá de hoje, né? Que é transcender o intelecto, né? Então diz uma das passagens dos versos da nossa Aliá de hoje: a cortina separará para vocês entre o santo e o santo dos santos. Então, a câmara exterior do Mishkan contava com 3 objetos, 3 móveis, a saber, a menorá, o candelabro de 7 braços, a mesa dos 12 pães, né? E o altar do incenso, que nós vamos ver isso mais aqui na frente, né? O Santo dos Santos, por sua vez, tinha apenas um objeto. Então, o lugar mais secreto, o lugar mais íntimo do Mishkan e posteriormente do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, no Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, o único objeto que tinha ali era exatamente a Arca da Aliança com o seu tampo, com os 2 querubins, ok? As 2 câmaras do Mishkan representam as 2 etapas necessárias para se alcançar a consciência divina. Na câmara exterior, começamos a orientar nossa consciência em direção à divindade, concentrando nosso intelecto em Deus. É por isso que havia ali 3 elementos de mobiliário, que representam os 3 componentes do intelecto, a saber, a capacidade de captar uma ideia. A capacidade de captar uma ideia, ela está dentro da Sefirot chamada Rokhmah, que é sabedoria. Então, por isso está conectada diretamente ao intelecto. Então, por isso, o estudo da Torá, o estudo das coisas sagradas, é para trazer sabedoria ao nosso intelecto, sabedoria à nossa mente, ok? Isso nos traz Rokhmah. A capacidade de compreender, né? Nós estamos falando aí dos 3 componentes do intelecto, ok? Então, aqui, dentro do próprio intelecto. Rokhmah, sabedoria, que é a capacidade de captar, compreender realmente, de captar a ideia. Binah, que é a capacidade de compreender, que é outro elemento do nosso intelecto. Binah, que é a capacidade de compreender. Rokhmah, sabedoria, é a capacidade de captar uma ideia. E Binah é uma capacidade de compreender essa ideia. E o terceiro elemento, né, desse componente do nosso intelecto é a habilidade de transformar o que compreendemos em algo relevante para a nossa vida, Da'at, né? Então esses 3 componentes aqui, Rokhmah, Binah e Da'at, faz parte do nosso intelecto. Capacidade de captar uma ideia, a capacidade de compreender, entender o significado dessa ideia e a habilidade de transformar o que compreendemos em algo relevante para a nossa vida, que é exatamente o quê? Ação. Ação, atitude. Então, é aquela questão, eu tenho fé em Deus. Beleza, maravilha, parabéns. Mas os teus atos condiz com isso? Ou você está trancado em casa, com os braços cruzados? Então não adiantou nada a fé. Então, por isso, os 3 componentes do nosso intelecto, Rokhmah, Binah e Da'at, são inseparáveis. E dentro da própria Sefirot, eles estão interligados, unidos, mostrando uma unidade. Então, Rokhmah, Binah e Da'at, ou seja, a capacidade de captar uma ideia, Rokhmah, sabedoria, a capacidade de compreender, Binah,
e o significado dessa ideia e a habilidade de transformar o que compreendemos em algo relevante na nossa vida, que é exatamente Da'at. Então isso precisa estar sempre unido e andando em frente. Uma vez que atingimos a consciência intelectual de Deus, podemos proceder ao nível seguinte, o da consciência suprarracional de Deus. Esta é a consciência da câmara interior e da arca guardado nela. Nesse nível, não somente nosso intelecto, como todo o nosso ser, são envolvidos na consciência divina, da Gim, peixes, sob as águas. Ou seja, cada vez mais compenetrados, mergulhados, nadando, envolvidos com as águas da Torá, nós vamos cada vez mais tendo realmente a capacidade de podermos compreender a consciência suprarracional de Deus. E aí entra aquele pequeno detalhe que o nosso Rebbe falou anteriormente, né? A famosa tolice sagrada, né? Que nos impulsiona cada vez mais a irmos em frente. Hoje eu conquistei um degrau a mais na minha consciência de Deus, na minha consciência divina, com Rohma, Binah, Da'at, e então eu dou mais um passo, e assim sucessivamente. Então, esta, entre aspas, tolice sagrada, de realmente vermos que podemos ir além, nos impulsiona a continuarmos andando, a continuarmos em frente. Não podemos parar, muito menos retornar. Que nós precisamos encarar que esse caminho, essa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica é sempre em frente. Retroceder jamais. Por isso, seja forte, seja luz, seja destemido, corajoso, ousado e procure cada vez mais nascer venishma. Até amanhã. Shalom, shalom.